Manual Bíblico por John MacArthur, de Gênesis a Apocalipse. Análise de livro por livro. Introdução à Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de 66 documentos inspirados por Deus, os quais estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo, com 39 livros, e o Novo, com 27. Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento em hebraico, com 2 passagens em aramaico, ao passo que os apóstolos e seus companheiros escreveram os livros do Novo Testamento em grego. O registro do Antigo Testamento, AT, vou chamar de AT, se inicia com a narrativa da criação do universo e se encerra cerca de 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. O desenrolar da história ao longo do Antigo Testamento avança de acordo com as seguintes linhas: a criação do universo, a queda do homem, o juízo do dilúvio na terra, Abraão, Isaque e Jacó, entre parênteses Israel, patriarcas da nação eleita, a história de Israel, o cativeiro no Egito, que durou 430 anos, o êxodo e a jornada pelo deserto, durou 40 anos, a conquista de Canaã, 7 anos, a era dos juízes, que durou 350 anos, o Reino Unido, de Saul, Davi e Salomão, 110 anos, o Reino Dividido, Judá e Israel, 350 anos, o cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos, o retorno e a reconstrução da terra, que durou 140 anos. Os detalhes dessa história são explicados nos 39 livros, divididos em 5 categorias. A primeira, lei, que vai de Gênesis a Deuterônimo. A segunda categoria, história, que vai de Josué a Esther. Terceiro, a sabedoria, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. Quarta categoria, os profetas maiores, de Isaías a Daniel. Quinta categoria, profetas menores, de Oséias a Malaquias. Após a conclusão do Antigo Testamento, houve 400 anos de silêncio, durante os quais Deus não falou nem inspirou nenhuma palavra. Esse silêncio foi quebrado pela chegada de João Batista, que anunciou a vinda do prometido Senhor Salvador. O Novo Testamento registra outra parte desta história, desde o nascimento de Cristo até a culminação de toda a história e o estado final eterno. Isso significa que os 2 testamentos vão da criação à consumação, da eternidade passada até a eternidade futura. Enquanto os 39 livros do Antigo Testamento se concentram na história de Israel e na promessa do Salvador vindouro, os 27 livros do Novo Testamento se concentram na pessoa de Cristo e no estabelecimento da igreja. Os 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, fornecem o registro do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E cada um dos 4 autores enxerga o maior e mais importante evento da história, a vinda do Deus homem, Jesus Cristo, de perspectivas diferentes. Mateus olha para Cristo através da perspectiva de seu reino. Marcos, através da perspectiva de sua condição de servo. Lucas, através da perspectiva de sua condição humana. E João, através da perspectiva de sua divindade. O livro de Atos conta a história do impacto da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Senhor Salvador, desde sua ascensão, passando pela consequente vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja, até os primeiros anos da pregação do Evangelho, pelos apóstolos e seus companheiros, e também registra o estabelecimento da Igreja na Judéia, na Samária e no Império Romano.
As 21 epístolas foram escritas para igrejas e indivíduos, a fim de explicar a importância da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com suas implicações para a vida e o testemunho até o seu retorno. O Novo Testamento termina com Apocalipse, que tem início com um retrato da atual era da igreja e culmina no retorno de Cristo para estabelecer seu reino terreno, trazendo castigo para os ímpios e glória e bênção para os cristãos. Após o reinado milenar do Senhor Salvador, virá o julgamento final, conduzindo ao estado eterno, e nele todos os cristãos de todas as eras entram na glória eterna, sublime e preparada para eles. E todos os ímpios são enviados ao inferno para a condenação eterna. Afinal de contas, Deus é justo. Para entender a Bíblia, é fundamental compreender o curso da história desde a criação até a consumação. Além disso, é essencial manter o foco, o tema unificante das Escrituras. O único tema frequente que se desenvolve ao longo de toda a Bíblia é o seguinte: Deus, para sua própria glória, escolheu criar e reunir para si um grupo de pessoas, a fim de serem servos em seu reinado eterno, louvarem, honrarem e servirem a Ele para sempre, e por meio de quem Ele exibirá sua sabedoria, autoridade, misericórdia, graça e glória. Para reunir os escolhidos, Deus tem de remi-los do pecado, e a Bíblia revela o plano de Deus para tal redenção, desde seu início na eternidade passada até sua conclusão na eternidade futura. Nesse contexto, alianças, promessas e períodos são todos secundários ao plano contínuo da redenção. Há um só Deus. A Bíblia tem apenas um Criador. É um único livro. Há somente um plano de graça, registrado desde seu início, passando por sua execução até sua consumação. Da predestinação à glorificação, a Bíblia é a história de Deus redimindo seu povo escolhido para o louvor de sua glória. À medida que o plano e os propósitos redentores de Deus se desenrolam nas Escrituras, 5 temas recorrentes são enfatizados. 1. O caráter de Deus. 2. O juízo pelo pecado e pela desobediência. 3. A bênção pela fé e pela obediência. 4. O Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado. 5. O reino e a glória vindouros. Todo o conteúdo revelado nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento está associado com essas 5 categorias. As Escrituras estão sempre ensinando ou ilustrando 1. O caráter e os atributos de Deus. 2. A tragédia do pecado e da desobediência aos padrões santos de Deus. 3. A bênção pela fé e pela obediência aos padrões de Deus. 4. A necessidade de um Salvador por meio de quem, em virtude de sua justiça e substituição, pecadores podem ser perdoados, declarados justos e transformados a fim de obedecer aos padrões de Deus. E, finalmente, 5. O vindouro fim glorioso da história redentora no reino terreno do Senhor Salvador e o subsequente reino e a glória eternos de Deus e Cristo. Assim, ao estudarmos as Escrituras, é essencial compreendermos essas categorias recorrentes como grandes ganchos nos quais podemos pendurar as passagens, e à medida que vamos lendo a Bíblia, temos de ser capazes de relacionar cada parte das Escrituras a esses tópicos dominantes, reconhecendo que o que é apresentado no Antigo Testamento também se torna mais claro no Novo Testamento. Examinar essas 5 categorias separadamente nos dá uma visão geral da Bíblia. Então, no próximo vídeo, eu vou discorrer sobre cada uma dessas 5 categorias
da Bíblia.